Imagine por um instante. Você está sentado no sofá, vendo as notícias falarem sobre recessão, desemprego, queda da bolsa, dólar disparando. E tudo o que passa pela sua cabeça é medo. Mas ao mesmo tempo, os ricos, os grandes investidores, os bilionários, parecem estar sorrindo, comprando mais ativos, aumentando suas fortunas. Por que isso acontece? Qual é o segredo deles que ninguém te contou? Hoje eu vou te revelar o que Ray Dalio, um dos maiores investidores do mundo, faz nas crises. E mais importante, como você pode aplicar isso na sua vida mesmo sem milhões no banco? Fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje você vai descobrir estratégias práticas que podem transformar sua relação com o dinheiro nos momentos mais difíceis, te colocando na frente de 99% das pessoas que apenas entram em pânico. Vamos juntos desvendar o que Ray Dalio nunca revelou totalmente nas entrevistas. Ray Dalio não é apenas mais um milionário perdido em Wall Street. Ele é o fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo, administrando dezenas de bilhões de dólares. Dalio ficou famoso não apenas por ganhar dinheiro, mas por entender profundamente os ciclos econômicos globais. Ele previu, por exemplo, a crise de 2008 com uma precisão impressionante. Mas por que isso importa para você, que está assistindo do Brasil, talvez com um salário comum, pensando: o que eu tenho a ver com os bilhões desse cara? Porque, no fundo, Dalio não joga apenas um jogo financeiro de elite. Ele desenvolveu princípios que qualquer pessoa pode usar para atravessar momentos turbulentos sem afundar. Princípios que valem tanto para quem tem R$100 quanto para quem tem 100 milhões. Ele entende que a economia funciona como uma máquina com engrenagens previsíveis. Há momentos de crescimento, momentos de queda, momentos de recuperação, e ele sempre está um passo à frente porque sabe onde estamos dentro desse ciclo. Agora, você pode estar pensando: tá, mas eu não tenho tempo nem conhecimento para estudar economia mundial. E é aí que a coisa fica interessante, porque Dalio sempre defendeu que o maior erro das pessoas não é a falta de dinheiro ou de formação, mas a falta de entendimento sobre como o dinheiro se move. Ele mesmo compartilhou esses conceitos em livros, entrevistas, palestras, mas há nuances que ele não entrega tão facilmente, que estão escondidas na forma como ele age, não apenas no que ele fala. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Vamos sair do pedestal de Dalio e olhar diretamente para os erros que a maioria das pessoas, talvez até você, comete em tempos de crise, para entender por que esse conhecimento é tão essencial. Imagine o seguinte cenário. Chega uma crise. O mercado despenca. As manchetes gritam sobre falências. O desemprego dispara. O que a maioria das pessoas faz? Elas entram em pânico. Vendem investimentos com medo de perder ainda mais. Sacam dinheiro para deixar parado na poupança ou pior, simplesmente congelam, sem fazer nada, esperando que o caos passe. Esse comportamento é tão comum que chega a ser previsível, e os grandes investidores sabem disso. No Brasil, por exemplo, durante a pandemia, quantas pessoas você ouviu dizerem: "Ah, tirei tudo da bolsa, não quero mais perder dinheiro"? Esse é o erro clássico. Agir no desespero, vender barato, transformar perdas momentâneas em prejuízos reais e permanentes. A verdade é que as crises expõem não apenas as fragilidades do mercado, mas principalmente as fragilidades emocionais das pessoas. Mas por que isso acontece? Porque, para a maioria, o dinheiro está ligado à sobrevivência e qualquer ameaça faz soar um alarme interno. Só que esse alarme, se não for bem controlado, leva a decisões irracionais. Estudos mostram que investidores comuns que vendem tudo em momentos de pânico levam anos, às vezes décadas, para recuperar o patrimônio que perderam ao sair no pior momento possível. O detalhe cruel: enquanto essas pessoas estão fugindo, os ricos estão comprando. Não porque eles são frios e calculistas por natureza, mas porque eles têm uma estratégia pensada antes da crise chegar. E aqui está a virada. Não importa se você tem muito ou pouco, esse padrão pode ser aprendido. Agora eu vou te mostrar o segredo dos ricos, aquilo que eles fazem nas crises.
e que talvez Ray Dalio nunca tenha revelado claramente em nenhuma entrevista. Agora chegamos ao coração deste vídeo: o segredo não contado dos ricos. Quando uma crise econômica estoura, a maioria das pessoas vê apenas desastre, mas os ricos enxergam oportunidade. E por quê? Porque eles entendem que a economia se move em ciclos previsíveis: crescimento, pico, recessão, recuperação. Eles não tentam adivinhar o futuro a cada momento. Eles se preparam para ele muito antes de chegar. Ray Dalio, por exemplo, é famoso por aplicar a estratégia chamada All Weather, uma carteira desenhada para resistir a qualquer clima econômico, equilibrando ativos de diferentes naturezas, como ações, títulos, ouro e commodities. Isso não significa que ele não sofra perdas. Significa que ele nunca aposta tudo em um único lado. Ele sempre tem liquidez, ou seja, dinheiro disponível para comprar ativos quando o mercado está em baixa, quando todos os outros estão vendendo desesperadamente. Para entender melhor, imagine que a economia é como as estações do ano. O inverno, que representa as crises, não é o momento de plantar, mas também não é o momento de abandonar o campo. É o momento de preparar o solo, ajustar as ferramentas e esperar pela primavera. E os ricos fazem isso porque eles sabem que, historicamente, todas as crises acabam. O que os diferencia é que eles não tentam fugir do inverno. Eles se armam para passar por ele. E o mais interessante, isso não está restrito aos milionários. Qualquer pessoa, mesmo com pouco, pode aprender a olhar para os ciclos, a manter a calma, a entender que as quedas do mercado são, muitas vezes, liquidações de ativos que vão voltar a subir. Agora eu vou te mostrar como você pode aplicar essas estratégias no seu dia a dia, mesmo sem ter milhões no banco. Agora que você já entendeu o segredo dos ricos, chegou o momento mais importante. Como você pode aplicar isso na sua vida, mesmo sem ter milhões no banco? O primeiro passo é entender que diversificação não é luxo de rico. Diversificar significa simplesmente não colocar todo o seu dinheiro em um único lugar. Não deixe tudo parado na poupança. Explore investimentos diferentes, como renda fixa, fundos imobiliários, ações, até mesmo um pequeno percentual em ouro ou fundos internacionais, se possível. O segundo passo é construir o que chamamos de reserva de oportunidade. Muita gente já ouviu falar em reserva de emergência, mas poucos sabem que os investidores bem-sucedidos mantêm dinheiro guardado não só para cobrir despesas inesperadas, mas para aproveitar oportunidades que surgem em momentos de crise. Ou seja, em vez de gastar ou travar tudo, tenha uma parte separada para investir quando os preços caírem. O terceiro passo é estudar, nem que seja o básico. Não precisa virar especialista em mercado financeiro, mas sim entender os movimentos da economia, saber que ciclos acontecem, que os mercados sobem e descem, e que o pânico generalizado costuma ser um sinal de oportunidade, não de desespero. Pequenos investidores brasileiros, como aqueles que compraram ações baratas na pandemia e viram seus patrimônios crescerem depois, são prova viva disso. E por último, talvez o mais importante: prepare sua mentalidade. Se você não treinar sua paciência, sua disciplina e seu autocontrole, nenhuma estratégia financeira vai funcionar. É na crise que se separa quem realmente tem estratégia de quem age no impulso. Agora, vamos amarrar tudo o que falamos até aqui e te fazer um convite para transformar informação em ação. Chegamos ao final desta jornada, e antes de encerrar, eu quero que você pare um instante e pense: o que vai fazer diferente a partir de agora? Porque, veja bem, saber que os ricos se preparam para a crise, entender os ciclos econômicos e conhecer estratégias de diversificação não serve de nada se você não agir. O verdadeiro segredo não está apenas nas informações que Ray Dalio compartilhou ou nas análises sofisticadas de mercado. Está na decisão individual de cada um. Você pode continuar agindo como a maioria, deixando o medo comandar suas decisões, fugindo no momento mais difícil, esperando que tudo volte ao normal. Ou pode começar a se posicionar como alguém que vê as crises não como um fim, mas como um recomeço cheio de oportunidades.
Eu te desafio a dar o primeiro passo. Revise suas finanças, estude, organize uma reserva. Comece pequeno, mas comece. Agora eu quero ouvir você. Coloca nos comentários. Qual foi o maior insight que você tirou deste vídeo? Você já tinha pensado nas crises como um terreno fértil para crescer? Se este conteúdo te ajudou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente está construindo uma comunidade de pessoas que querem crescer financeiramente de forma inteligente e estratégica. Lembre-se, informação sem ação não gera transformação. O próximo movimento está nas suas mãos, e eu estou aqui para te acompanhar nessa caminhada. Até o próximo vídeo.